Eu acho que, principalmente, o momento em que nós tiramos a trave dos nossos olhos, porque eu tenho falado muito que a igreja, em geral, eu digo igreja porque, como pastora, eu tenho visto isso, a igreja, em geral, ela tem ministrado semeadura e nós temos tido um hábito ao qual eu sou contra. A gente olha a atitude do nosso irmão, a gente frequentemente olha a atitude do outro, vê o que ele está fazendo de errado para dizer, para de repente calcular o que ele vai colher. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast, que é aqui, ó, da editora Chave Mestra. É o Chave Mestra Podcast. E eu tenho certeza que você, estando aqui comigo, vai sempre conferir um escritor com um conteúdo diferente e de qualidade, de peso. Eu falo que os escritores, quando, vêm para cá, para os livros, com suas vidas, suas histórias, é muito conteúdo, assim, impactante. Não são só historinhas, não. E nem que fosse historinha, se fosse esse o perfil, né? A gente também traria aqui para contar historinhas, dicas, mas não. O perfil da nossa editora é material de peso, de qualidade, de desenvolvimento humano, desenvolvimento como pessoa, desenvolvimento na fé. Então, tem muita coisa boa. Eu vou parar de falar, porque senão não dou oportunidade para ela hoje, porque eu trouxe uma pessoa muito, muito, muito especial. Porque, olha, eu já não tenho mãos daqui a pouco, porque já tem 2 livros aqui comigo. Ó, e daqui a pouco você vai mostrar, Vitor. Você mostra, não mostra ela ainda não. Vamos fazer surpresa aqui. E aqui, ó, eu estou com os 2 livros que ela participa. Deixa eu ver aqui qual é o primeiro. Mulheres com um chamado, Histórias para Edificar Sua Vida. E eu amei essa capa. Depois ela vai me falar tudo desse livro. E também ela está... Peraí. No 2, Mulheres com um Chamado, volume 2, do processo ao propósito. Deixa eu ver se eu não perdi a página aqui dela. Aqui, ó. Tem a foto dela, tem a história que ela vai contar. Então, agora eu vou ter que acabar revelando. Será que eu revelo? Tem que revelar porque já dá o nome dela aqui. Eu estou hoje com a Letícia Charoni. Tudo bom, Letícia? Tudo bom, Débora? Como é que você está? Bem, graças a Deus. Estou Foi como quem sonha. quem sonha, né? E você veio de onde? Porque você não é de São Paulo, né? Não, eu sou de Belém do Pará. Belém do Pará. E Letícia, eu falei certo? É Charone, né? Charone. Charone. E você de Belém do... A gente fala de Belém do Pará? De Belém do De Pará. Belém do Pará. Ó, a jornalista que você não corrigiu, que não sabe. Mas de Belém do Pará, você trouxe toda a tua história. Olha que engraçado que a gente fala. Trouxe toda a tua história para um livro que vai sair de Belém. E Sim, não vai ficar só ali de Belém do Pará, mas vai sair para o mundo. com São certeza. histórias que vão ser levadas e muitas vezes ou por uma amiga que comprou o livro, né? Ou por uma igreja que você vai visitar e vai poder levar, né? Com Então, certeza. foi para você um sonho realizado? Você tinha esse sonho de escrever um livro? Pois é, essa foi uma experiência que eu vivi com Deus, que ele me levou a um lugar da minha infância, uma semana antes do lançamento do primeiro livro, onde ele me lembrou de um momento específico que eu havia pedido para escrever um livro. Mas no momento que entraram em contato comigo da editora, eu não lembrava. Então, a princípio, teria sido desafiador, porque eu recebi uma palavra sobre o livro e eu não comecei, como eu não, nas circunstâncias, eu não conseguia enxergar o lançamento de um livro, ou porque eu escreveria um livro, para quem eu escreveria um livro. Então, foi como se eu fosse procrastinando. Até que um dia eu abri o direct do meu Instagram e tinha uma mensagem lá que era da editora, tentando entrar em contato comigo, que tinham olhado o meu perfil e marcaram uma reunião. E aí eu falei, Deus, eu recebi essa palavra 3 de fevereiro, escrito, falando dos primeiros tópicos, estava dizendo que eu iria escrever um livro. Eu falei, então agora eu não tenho o que dizer. E foi quando eu marquei a reunião e tudo aconteceu. Mas, a princípio, foi desafiador porque tudo que nós vivemos realmente é para a honra e glória do Senhor. Mas o momento em que você vai compartilhar o seu testemunho e realmente não sabe a proporção, o primeiro livro, tem escritora que é da África. Então, o primeiro livro está no Canadá, está nos Estados Unidos, está na África, está em tantos Aí, países. Eu levei para o interior do Pará, no Marajó, a 12 horas de barco de Belém. Então, ele Nossa. chegou em lugares que nós jamais ousamos imaginar.
Então, foi desafiador o momento do vou compartilhar a minha história, mas, ao mesmo tempo, eu fui impulsionada pelo embora, né? desejo de que mulheres fossem transformadas e restauradas, que elas pudessem viver tudo que eu também vivi. Então, eu queria dividir um pouco do poder de Deus, o que Ele fez na minha casa. Então, e eu já estava na semana do lançamento, quando o Senhor me levou a esse momento específico da minha infância, onde eu lembrei exatamente que eu estava andando no parquinho da escola e falando com Deus sobre um livro que tinha até um tema específico. Eu falei, caramba, realmente, no tempo dele, o Senhor realiza até os sonhos que a gente já nem lembrava. Olha Ele só. faz até aquilo que a gente nem não lembrava que um dia pediu, né? E cada um no momento, né? Porque Muito com certo. certeza você não tinha essa clareza antes, né? Foi ter agora. E com certeza para você ali pensando o que será que eu vou escrever também. Porque quando você recebeu o convite, você já tinha, eu acho que eu vou escrever sobre tal assunto, ou eu vou falar da minha vida, ou vou falar de um outro propósito aí, de um outro chamado, de outra pessoa. Já tinha algum plano em mente ou não? Que Quando tem várias coisas, né? quando eu recebi, na verdade, a palavra do livro, o Senhor já havia falado ao meu coração sobre o que eu deveria compartilhar um dia. Então, quando eu recebi, quando eu entrei na reunião e fechei mesmo o contrato, eu sabia sobre o que eu tinha que falar e não sabia ainda como. E isso foi o que Deus foi alinhando. Me levou a um momento específico. No primeiro livro, o tema foi Lance Suas Sementes. Eu falei da restauração do meu casamento. E Lance Suas Sementes foi o tema de um dos cultos de mulheres que eu havia ministrado na igreja. Só que tinha sido um conteúdo pequeno, restrito. Então, Deus, eu acho que ampliou, trabalhou. Eu tive a oportunidade de expor mais detalhes, de impulsionar e ajudar mais mulheres. E, na verdade, nesse primeiro, então, você fala de lançar sementes, mas também serve para outras mulheres que estariam com problemas em outro sentido da vida dela, Com né? certeza, porque eu explico exatamente, que, na verdade, todas nós somos desafiadas em diversas áreas das nossas vidas. Então, eu falei da restauração Do seu do meu casamento, né? casamento, do que Deus fez na minha casa. Mas a questão das sementes, ela, no aspecto espiritual, ela está relacionada às nossas atitudes, às nossas escolhas. Então, naquela área onde você sonha, onde você tem um objetivo, você precisa lançar sementes que sejam compatíveis ao resultado que você deseja obter. Então, eu sempre gosto, quando eu ministro sobre isso, eu sempre gosto de falar com as mulheres, de falar à igreja, de dizer assim, fecha os seus olhos. Imagina a tua vida daqui a 3 anos, que eu tenho certeza que quando você imagina, você não se vê no mesmo lugar que você está hoje, você não se vê no mesmo cenário que você está hoje. E agora começa a imaginar, em meio às tuas atitudes, o que você tem feito para que daqui a 3 anos você esteja nesse lugar que você imaginou agora. E aí é que eu preciso fazer um alinhamento entre a expectativa e a realidade, para que eu comece a lançar sementes compatíveis. E isso aconteceu comigo na área do casamento, porque eu queria a restauração, mas eu agia de uma forma que era, cada vez eu estava mais distante do meu objetivo. E quando eu comecei a entender o poder até da minha intencionalidade em lançar sementes compatíveis, quando eu comecei a entender que se eu queria o amor, eu precisava lançar sementes do amor, eu precisava ter boas palavras, eu precisava ser paciente, eu precisava me mover de acordo com os princípios do reino. E se o Senhor me deu uma mensagem na cruz e ela vai muito além do merecimento, ela vai muito além da reciprocidade, então, ainda que não tivesse reciprocidade naquele momento, eu precisava ir além e lançar sementes proporcionais. E isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. Então, se você tem um objetivo, você precisa enxergar agora a tua realidade e entender o que eu estou fazendo para que isso aconteça, para que eu chegue a esse lugar. E isso é muito importante, né? Eu tô falando aqui, gente, mas nem apresentei, né? Eu apresentei como nossa escritora, que é sim a nossa escritora aqui da editora Chave Mestra, mas ela também é pastora. Então, a gente tem sim, a gente vai perguntar tudo aqui, viu, pastora? Se prepara, porque eu falo que a gente pergunta de tudo. A gente tem 1 hora aqui para perguntar tudo, né? E eu acho muito importante porque é o livro ganhando forma de audiovisual e indo para ainda mais pessoas.
Mas não deixe de adquirir teu livro, porque aqui a gente não resume o livro, a gente, na verdade, traz o autor para que você se conecte, né? Se conecte com o escritor. Então, como pastor, ela também traz todo o conteúdo da fé também. Porque aqui, quando ela fala, é aquilo que a gente está falando. Quando a gente fala, né, nesse primeiro que fala das sementes, né? Que é o Mulheres com Chamado Histórias para Edificar Sua Vida. Nesse, ela falando das sementes, você pode trazer para a tua vida. Não precisa exatamente, eu vou ler essa história daqui e, né, o que vai acrescentar? É só mais uma história? Não. Tem todo um sentido para a vida dela, né? Imagina a tua vida. Imagina Ótimo. Em que lugar você quer estar daqui a 3 anos. E aí, 3 anos, 1 ano, e na área que você imaginou, agora, olha o cenário. O que eu estou fazendo? Como eu estou me movendo? Que sementes eu estou lançando para que eu possa alcançar esse lugar? E qual que era o impacto que você queria causar? O que você acha que vai... para quem ainda não leu o 1, né? Já está no 2, viu? Mas para quem ainda não adquiriu o 1 e está indo para o 2, e a gente vai entrar daqui a pouco no 2 também, o que você acredita que vai impactar na vida dessas mulheres, mas que serve também para outras pessoas que quiserem, com o texto que você escreveu, com essa história do teu casamento, da restauração? Eu acho que, principalmente, o momento em que nós tiramos a trave dos nossos olhos, porque eu tenho falado muito que a igreja, em geral, eu digo igreja porque, como pastora, eu tenho visto isso, a igreja, em geral, ela tem ministrado semeadura e nós temos tido um hábito ao qual eu sou contra. A gente olha a atitude do nosso irmão, a gente frequentemente olha a atitude do outro, vê o que ele está fazendo de errado para dizer, para de repente calcular o que ele vai colher. Mas no momento em que eu começo a tirar a trave dos meus olhos e enxergar que essa palavra é pessoal, o que eu plantar, eu vou colher. É o meu resultado. O Senhor está tratando comigo e o que o meu irmão fez de certo ou errado, o Senhor vai tratar com ele também. Então, eu tenho que entender que é comigo. E eu levei anos orando pela restauração do meu casamento, pedindo para Deus transformar áreas na vida do meu esposo, quanto, na verdade, em algum momento eu entendi que Deus só queria a minha transformação. Primeiro eu. Primeiro ele precisava tratar áreas na minha vida. Primeiro eu precisava mudar as minhas sementes. Eu precisava ser mais parecida com Jesus. Eu precisava agir como ele agiria em algumas situações. Então, como mulheres, né? Nós somos muito emocionais. Nós precisamos tomar cuidado com a liberdade que nós damos a essas emoções, porque foi o momento que eu enxergo que eu me perdi. E o Senhor precisou me levar ao ponto de partida para que eu pudesse recalcular, né? Essa rota, que eu pudesse prosseguir e lançar as sementes corretas. E isso tem acontecido em muitas áreas, quando converso com mulheres, quando eu atendo mulheres, por isso que você falou muito bem, que isso vai ser em qualquer área da sua vida. Nós somos emocionais e muitas vezes com as nossas atitudes, com palavras que nós não calculamos, que nós não pensamos, sendo impulsivas, nós temos tomado uma direção completamente diferente daquela que nós desejamos alcançar. Então, quando eu entendo a intencionalidade, começo a entender esse livro, já recebi mensagens de mulheres que chegaram a uma reflexão e conseguiram entender realmente. Eu estava enxergando só o erro do outro, mas eu estava fazendo algo errado. Eu preciso recalcular, eu preciso realmente começar a fazer corretamente. Então, o que eu quero, o objetivo é justamente que você agora passe a enxergar a semeadura através de uma questão pessoal entre você e Deus, para que naquela área que você deseja que seja transformada, você possa lançar as sementes corretas e entender que você vai ter uma colheita diretamente proporcional à que você lançou. E é ótimo isso, né, pastora? Porque... Posso chamar de pastora? Letícia, Lele, pastora, estamos autorizados, hein? Mas eu acredito, Letícia, que também não só o momento de cada um, né? Porque vai fazer uma leitura dessa e ela pode entender que, é para mim, ou não é para mim, é para o outro. Porque ela tá tão jogando para o outro, né? Que ela sempre é para uma amiga minha que tá precisando isso no casamento dela. É que nem quando a pessoa vai na igreja, acontece a palavra, o Senhor tá tentando falar, e ela fala... Tal pessoa devia ter vindo. Essa palavra era para tal pessoa hoje. Por que ela não estava aqui hoje, né?
Isso, e eu acredito muito nisso, que às vezes a clareza da pessoa, ela não tem a clareza, né? Que aí ela se preocupa tanto com o outro e ela não vê aquilo que ela pode mudar. Mas isso falando também, né? Mulheres que estão vendo aí, homens, todo mundo que está vendo a gente aí, que não só para o outro a gente tem que mudar, mas para a gente, porque é a necessidade nossa que Deus tem que atender individualmente, né, Letícia? E tem algo muito interessante que o Senhor tratou no meu coração nessa questão, que o que acontece? O egocentrismo limita a nossa capacidade de enxergar o mundo além do nosso ponto de vista. Então, o que acontece? Naquele momento, o meu marido tinha um raciocínio, ele pensava, a gente não estava falando a mesma linguagem, então ele falava, estava pensando bem diferente de mim, e o amor dele, o sentimento dele esfriou, né? E o que acontece? Eu pensava, assim, Deus, tipo, como se eu fosse uma vítima, como se ele tivesse errado, como se ele precisasse ser transformado, como se ele fosse viver coisas difíceis na presença de Deus por conta das sementes que ele estava lançando. E eu não estava conseguindo enxergar o mundo ao meu redor, só porque ele lutava de uma forma diferente da forma que eu estava lutando. Eu poderia estar lutando, orando, de joelhos, apresentando a Deus. Mas imagina como é acordar todos os dias ao lado de uma pessoa que você já não queria de repente estar. Então, ele também estava lutando de uma outra forma. E quantas mulheres que não estão nesse momento, né, Letícia? Porque e com certeza vão estar vendo você agora e vão entender justamente isso. Porque a gente, na verdade, sem essa maldade, sem essa intenção de querer o controle, mas acabam estando com o controle que é de Deus nas mãos, né? Então, se você conseguir enxergar o mundo ao redor, se você conseguir enxergar o mundo além de si mesmo, porque é como se eu só enxergasse o que o outro precisava mudar e achasse correto só como eu estava agindo, você vai ver que a outra pessoa também está lutando. Se meu marido estava em casa, se ele continuava ali, se ele ainda me levava para sair, se ele estava com os nossos filhos, ele estava lutando, mesmo que de uma forma diferente. E quando você começa a enxergar isso, você começa também a valorizar as atitudes que o outro está tendo. Não é porque a pessoa não está lutando com as mesmas armas que você, que ela não está lutando. E você acredita que a gente já vai entrar no livro 2 aí, viu? Eu estou preocupada aqui com o microfone, Vitor. Tá certinho, né? Tá, né? Ah, então tá bom. Porque a gente vai indo. A gente aqui se sente na mesa de casa mesmo, gente. É uma mesa que a gente fala que a mesa traz tantas coisas boas, né? Então, eu trago aqui as escritoras para a mesa. Então, a gente vai indo embora, a gente vai para outro lado, a gente sai do microfone. Então, eu queria, assim, que você trouxesse essa palavra antes da gente entrar no outro livro, justamente nesse sentido, porque tem mulheres que estão não só ali nessa intenção, né, de não prejudicar, mas acaba prejudicando, e também no sentido de a gente entender que é individual aquilo, que Deus trabalha no individual e que Deus trabalha da forma dele e que a pessoa precisa querer também do outro lado, né? Justamente. Então, você tem atendido muitas mulheres também, você falou que faz eventos também, a gente chama eventos, né? Mas eventos da igreja, da igreja, né? Sim. Em diversas igrejas, com mulheres que têm essa questão, essa dúvida. Sim, eu acho que muitas mulheres também têm recebido essa mensagem e eu tenho tido a oportunidade de levar o livro, de ministrar sobre isso. E também já recebi feedbacks nas minhas redes sociais. Ótimo. Isso tem sido transformador, porque nós precisamos entender que primeiro Deus quer transformar as nossas vidas. Primeiro você. Ele te chamou, ele te escolheu, ele te gerou. E o que ele tem é pessoal, é sobre você. Então, Deus precisa primeiro nos transformar. Quando nós formos transformadas, o ambiente ao nosso redor também vai ser transformado. Quando eu permiti que o Senhor fluísse através da minha vida, quando eu comecei a entender que eu precisava me mover de uma outra forma, que eu precisava liberar perdão, que eu não poderia ser uma mulher amargurada, que eu precisava ser uma pessoa leve, que eu precisava refletir Jesus. Era isso. Pensar como ele reagiria naquela situação e ser mais parecida com meu Salvador, com certeza tudo mudou. Aí sim, a gente começou a ter uma reviravolta dentro de casa. E essa restauração, ela começou desde do toque das mãos, desde o abraço. E tudo que nós vivemos hoje realmente é muito mais intenso, é muito melhor, é muito mais
eu creio que até é verdadeiro, né? Sim. Do que vivemos desde o início. Ótimo. E aí, vamos para o Mulheres com Chamado. Logo, logo, eu tô com mais um aqui na mão. Já não tem mais mão, hein, Letícia? E vamos para esse aqui, que ele tá com cheirinho de novo, viu, gente? Ai. Esse aqui tá com cheirinho de novo. Quando vocês virem esse podcast, ele acabou de ser lançado. Então, vocês... Quer dizer, quando vocês virem, não, vocês podem ver depois, mais pra frente, né? Mas quando a gente tá gravando aqui, ele tá com cheirinho de novo. Então, pode ter certeza que tem muita coisa boa aqui que pode edificar a vida de vocês, não só mulheres. E os homens podem presentear suas mulheres também. Então, fica aqui, ó. Mulheres com o chamado volume 2 do Processo ao Propósito. E ela escreve aqui, no capítulo dela, que é o 19, né, Letícia? Milagre em movimento. Então, aqui é o capítulo que ela tem falando de outra história. E nesse livro você pensou em que exatamente, Letícia? Você se lembra de tudo? Porque eu trago aqui as meninas, às vezes eu faço cada pergunta que elas falam, ai meu Deus. Na eu verdade, não lembro de tudo. Esse livro, eu acho que ele foi um trabalhar de Deus também no meu coração, porque eu soube do livro, né, diretamente pela Fabiola. E quando a Fabiola me falou, ela disse, olha, vai ter o livro 2 e é do processo ao propósito. E quando ela falou o propósito, a minha mente foi para o fim. E eu pensei, então eu pensei em mulheres que de repente já estão no outro lugar, né? Já saíram de algum lugar, sim, mas na hora eu lembrei de promessas, eu lembrei de projetos e falei, eu ainda não estou nesse lugar. E eu ia fazer uma viagem e falei, Fabiola, eu não vou conseguir por causa do tempo, de tudo, mas o Senhor ficou me incomodando. E eu fui orar e pedi para Deus respostas específicas. Eu dizia, Deus, como a minha mente só ia para aquele lugar, eu disse, eu ainda não cheguei nesse lugar. E eu preciso que o Senhor me fale sobre o que eu tenho que falar. Então, eu fui para o culto naquele dia e teve um pastor que era convidado. E eu lembro que ele terminou dizendo, o milagre está no trajeto. E foi daí que o Senhor falou sobre esse milagre em movimento. Então, o Senhor me levou para uma retrospectiva. Desde o dia que eu recebi a primeira palavra, eu ainda não havia me convertido. A primeira vez que alguém liberou uma palavra sobre a minha vida, eu comecei o livro falando sobre isso. Eu estava na sala da minha casa, né? Minha mãe fazia muitas reuniões de oração, mas ela fazia para dentro do quarto. E eu estava para a sala, de boa, num outro ambiente, e uma das irmãs de oração, nesse momento, saiu e olhou para mim e ela disse, aquela sua filha, falando para minha mãe, vai ser pastora e vai cuidar de mulheres. Mas eu não havia nem me convertido ainda. Então, aquilo foi um confronto, porque não tinha nada a ver com os planos que eu tinha para a minha vida. Eu não conhecia Jesus. Como assim? Eu não falava em público, eu tinha pânico de falar. Isso foi uma das áreas que o Senhor tratou, né? Foi um milagre que Ele fez até na minha vida. E, enfim, eu fui confrontada, só que aquela palavra não saiu do meu coração. E pouco tempo depois, eu aceitei a Jesus. Isso você tinha que idade? Quando eu recebi a palavra, 18, e me converti aos 19. E por isso que eu abri o livro. A primeira vez, gente, que eu vi o livro 2 foi agora, quando eu entrei aqui. Eu me converti aos 19 anos. E agora, que eu estou com 38, em julho, eu fiz 19 anos, né, de batismo. Eu sempre comemoro. E o meu capítulo do primeiro livro era 19. E eu disse para Deus que foi no mês que eu fiz 19 anos, eu disse que foi meu presente. Ótimo. Então, agora ele me deu outro presente que também é 19. Olha só! Por isso que eu abri, eu queria saber se ele tinha me dado esse presente de novo, né? Sério? Você viu aqui, então? Sim, quando eu vi o livro nas tuas mãos, eu puxei o livro e abri. Que lindo! Porque eu tinha pedido isso. Eu falei... Ó. 19 que não deixa a gente mentir. Eu tinha dito, aqui 19, o lance das sementes era 19, porque eu me converti com 19 e aqui meu aniversário de batismo. Olha só. 19 anos. E aí, quando eu olhei, agora eu falei, meu Deus é muito maravilhoso. É por isso que a gente volta naquilo que é muito pessoal, né? Para as outras pessoas pode ser assim, tá bom, é 19. Mas olha o significado para você, pra mim, de tudo que você vivenciou, da tua idade, do tempo tudo, que foi. Pra mim, aqui do livro. Então, o sentido é individual. Sim, o sentido por isso individual. que a história que você lê pode
não servir para você naquele momento, mas pode servir para um outro momento, porque Com é no certeza. momento de cada um. Sim, sim. Como, por exemplo, ali não fazia sentido para você receber uma palavra de que eu vou ser pastora. Não Peraí, fazia nenhum. não fazia Era um sentido. confronto, na verdade. Mas em seguida, passou um pouquinho mais, eu aceitei a Jesus e aquele desejo, aquela palavra ecoava no meu coração. E eu só queria fazer o que fosse necessário para transbordar. Eu lembro um culto exatamente específico, né, que eu fui, era um culto de manhã, e naquele momento eles davam papéis para você colocar os seus pedidos, né? Eu só escrevia "Eis-me aqui". Deus me lembra desse dia constantemente. Eu não sabia o que fazer, eu só queria realmente servir. Aí sabe aquele momento eu já vi até vídeos sobre isso, que o Senhor fala assim, posso contar contigo? E a gente diz sim para Jesus e aí começa o processo de lapidação. Então o Senhor nesse capítulo falou muito sobre isso, porque eu creio que até o último dia das nossas vidas nós estaremos em constante movimento. Nós estaremos caminhando para o propósito. Então, eu queria falar no livro sobre algo que até o último dia vai estar sendo construído. E aí, como se o Senhor falasse, fala do trajeto. Fala de tudo que você foi vivendo. Então, eu passei por vários processos na minha vida e eu falei sobre a área que eu fui mais tratada, que foi a área da maternidade. Ah, então você traz nesse aí você traz mais para a maternidade. Sim, sim. Esse eu já falei da maternidade, dessa área que eu também tenho cuidado de muitas mulheres e ajudado. Eu acho que para nós é uma área que a gente sonha, muitas de nós sonhamos, né? Desde crianças. E essa, eu falei justamente disso, que desde jovem eu sonhava com algo que eu nunca tinha perguntado se estava alinhado aos sonhos de Deus. E então não foi o primeiro processo que eu passei, né, com o Senhor, mas eu pedia muito para Deus. Não havia um motivo específico, mas parecia legal e eu queria ter filhos gêmeos. E aí falo desse momento e foi algo muito que Deus tocou meu coração, porque eu lembro que quando eu recebi a notícia de que eu estava grávida, eu não demorei a engravidar, né? Mas foi aquela festa na família. Quando fui para a primeira ultrassonografia, eu lembro exatamente um momento, a médica é amiga da nossa família, a ultrassonografista, e ela mostrou o primeiro bebê, né? Ela dizia, aqui está uma vesícula vitelínica segurando o bebê. E aí, do nada, ela virou e falou, e aqui tem outra, e era o outro bebê, né? E nós, naquele momento, o meu marido estava filmando, e ele falou, nós vamos ser pais de gêmeos. E foi, assim, inexplicável, porque o meu coração dizia assim, o Senhor, tipo, atendeu um desejo que parecia talvez tão bobo, talvez tão pequeno, mas um desejo que havia no meu coração. Só que aquela gestação, ela acontece, ela é rara, porque era uma gestação monocoriônica monoamniótica. E eu tinha só uma placenta e um saco gestacional. Então, logo em seguida, ela deixou, nós ouvimos a frequência cardíaca dos bebês, ela mediu os bebês, fez tudo, né? E colocou lá que os embriões estavam vivos e explicou que nós não deveríamos, naquele momento, contar a ninguém, porque era uma gestação delicada. E eu, a princípio, ignorei isso. Falei, poxa, Deus ouviu isso, como assim, né? Eu falei, é falta de fé. Mas a minha tia é obstetra. E quando eu mostrei o ultrassom, quando eu falei para ela, eu vi nos olhos dela uma preocupação. E pela primeira vez eu fiz uma das orações mais difíceis, assim, da minha vida. Porque naquele momento eu entendi que quando eu orava, por isso eu não perguntava se Deus havia sonhado aquele sonho para minha vida, né? Então eu lembro naquele dia eu me ajoelhei e eu disse assim, que se eu pudesse pedir uma coisa a Deus, eu queria que Ele não permitisse que eu entrasse na maternidade com 2 crianças e saísse só com uma. E foi a semana que eu e meu marido fomos ordenados pastores, passaram algumas semanas e nós seríamos ordenados pastores e eu ouvi, já ouviu a voz de Deus? Daquela forma que quando Ele fala uma coisa que a gente não queria ouvir, mas ela é inconfundível. E a gente sabe que é a voz de Deus. Então foi como se naquele momento o Senhor falasse, se eu não te der aquilo que você mais quer, você vai me amar como me ama? E eu já sabia o que era que eu mais queria naquele momento.
Então, eu já fui para o próximo ultrassom, na casa, para a ultrassonografia, só para confirmar o que o Senhor havia falado no meu coração. E quando eu cheguei lá, realmente, um dos bebês não evoluiu. E foi... Naquele dia, eu lembro que a minha mãe, ela me carregou como se eu fosse o bebê dela. O meu marido, todo mundo, foi um dia bem difícil. Mas eu não queria nada, eu queria só ir para casa. E quando eu cheguei em casa, foi a primeira vez em toda a minha vida que eu me ajoelhei em meio à maior dor que eu já havia experimentado. Eu só dizia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Foi a primeira vez que eu realmente glorifiquei a Deus em meio à minha maior dor. E à medida que aquilo ia acontecendo, eu ia sendo tocada. O Senhor ia transbordando através da minha vida. Né? Que forte história, né, Letícia? Sim. E é um momento que, na realidade, como você disse, você ali já sabia, porque Deus também estava ali te mostrando, sim, mas sim, Ele também falando no teu coração. Não vai ser sim, por isso que você vai deixar de me amar. E eu, com certeza, nunca vou deixar de te amar. Né? Sim, sim. Mas depois, mais na frente no livro, eu vou explicar justamente algo que nós precisamos entender, que há amor, cuidado e propósito no não de Deus. Sempre tem um motivo. Deus não fez aquilo porque Ele queria saber se eu amava, se eu não amava. Então, que a gestação... Ele também já sabe, né, Letícia? A gestação foi bem difícil para mim emocionalmente, porque dentro de mim havia vida, mas havia luto. Porque um filho continuava sendo gerado e, ao mesmo tempo, eu sentia pelo sonho que foi interrompido. E eu lembro que no dia do nascimento do Alexis, quando a obstetra o tirou, né? Ela pediu que eu olhasse, ela pediu que meu marido filmasse. Ele tinha um nó verdadeiro no cordão. Não é aquele nó, né, que eles falam cervical, é um nó mesmo no cordão. Isso poderia ter colocado, de fato, em risco a vida dos 2 bebês. Então, naquele momento, eu pude... Naquele momento, acho que feridas foram curadas. Porque aí, sim, eu entendi, falando, cara, Deus, obrigada. Porque o Senhor me deu a oportunidade de criar um filho. Que, de repente, não viria também. Entendeu? Obrigada porque ele está aqui. Obrigada por tudo. E eu digo que o Alexis, ele já nasceu com esse grande propósito, que começou, tipo, na cura interior da própria mãe. Entendeu? E eu lembro exatamente quando eu olhei para ele, enfim, foi uma experiência, assim, que eu entendi que o cuidado de Deus nos constrange. Porque quando o Senhor diz não, portas são fechadas, trajetos são reprogramados, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas Ele enxerga, né? Além do que a gente pode enxergar. Ele já conhece a gente desde o ventre. Em todas as áreas, né? Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Então, Ele sabe o que está atrás da curva. Sim, e isso é importante a gente falar muito, Letícia, porque tem mulheres, a gente está falando mais para mulheres aqui, porque o livro é esse, sim, Mulheres com Chamado. E tem mulheres que não conhecem ainda o seu chamado e porque ainda acham que tudo... Como você também já passou, eu, com certeza, muitas mulheres que estão vendo a gente aí já passaram também por isso, que é quando está recebendo não, achando que não estão sendo usados por Deus porque estão recebendo não. Sim. Não são mulheres de Deus porque estão recebendo não. Porque as portas estão se fechando. Então, não, de repente, de repente não. É nessa hora que ainda está sendo forjada, né? Uma nova mulher, é ali que é o momento, porque todas nós vamos... E você acredita nisso? Porque eu acredito que todas nós vamos passar. Se não passamos, já se prepara para passar para o não de Deus, né? Com certeza. Na verdade, a gente aprende mais em meio ao não, né? Porque, foi como eu falei, o não, ele vai fechar portas, ele vai trazer novos caminhos, mas ele vai nos ensinar a confiar em Deus. Então, o que acontece? A partir do momento que eu digo sim para o meu chamado, que eu digo sim para Deus, há um velho homem que precisa morrer. Então, sim, eu preciso me esvaziar. Eu preciso entender primeiro o que Ele quer da minha vida. E esse processo, ele não começa só em nós. Jesus, ele se esvaziou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele se fez carne, né? O verbo se fez carne.
E aí o que acontece? Ele vive aqui exatamente como nós vivemos, ele passou as dificuldades que nós passamos, ele enfrentou o que nós enfrentamos, então ele nos entende muito bem. E ele foi obediente até a morte de cruz. E o que acontece? Se você analisa a palavra, você vai ver que quando o propósito está quase se cumprindo, Jesus faz uma oração ao Pai. Se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E aí tem um não aí. Se ele foi até o fim, existe um não. Por quê? Porque nenhum atalho poderia nos trazer a salvação. Não existe atalho para o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele sabe exatamente as experiências que eu e você precisamos vivenciar. Ele sabe como nos encher. Ele sabe em que áreas nós seremos usadas. E nós precisamos exatamente aprender sobre tudo isso. Jesus poderia, já tinha se esvaziado, já tinha descido, já tinha passado tantos anos aqui. Ele poderia buscar um atalho, mas o propósito não ia se cumprir. Então, o não nos trouxe até aqui. O não trouxe a resposta da salvação. O não revelou a maior expressão do amor de Deus por nós, que é a mensagem da cruz. Nossa, Há amor, cuidado e propósito no não de Deus. E você atende muitas mulheres assim também, Letícia? Porque a gente está falando da escritora, que vai ter seu texto e vai impactar no texto ali, né? Não tem um retorno com a Letícia. Você está lendo, embora você possa ir no Instagram da Letícia, conversar, deixar lá seu direct, é claro, mas não tem isso da pastora também, Letícia, que vai estar ali, né? No momento que ela tiver, a igreja que ela estiver ministrando, ela tem isso próximo, né? E dá para perceber muitas vezes no olhar, né? Você que já passou por todo esse processo, tanto como mãe, ali no luto, né? Tanto como na vida também, porque veio uma vida também, né? Sim, Nesse sim. mesmo tempo. No casamento, você começa a passar por situações na sua vida, muitos nãos que vêm sims lá na frente. E você começa a entender que você bate o olho, você já consegue entender que aquela mulher precisa, conversa com você, você já entende o que é. Você consegue ter Não isso? tenho dúvida algum de que o Senhor já sabia exatamente as mulheres que passariam pela minha vida. Hoje, às vezes, eu começo a conversar com uma mulher e eu falo, tem a ver com isso. Senta aqui, Vamos conversar. vamos conversar. Porque, Me conte mais. justamente, e isso, eu acho que isso é um instrumento muito poderoso de Deus. Por quê? Porque Deus é o que? Ele é o Senhor, Ele é o Pai de toda a consolação, entendeu? Então, Ele nos consola, para que nós também consolemos, né? Pela consolação que um dia recebemos. Então, eu recebo e eu transbordo. Entendeu? Então, por exemplo, se você analisar o processo da fotossíntese, ela tem uma dupla ação, porque no mesmo tempo que a planta está tendo vida, está se alimentando, ela está o quê? Gerando o oxigênio, que é o benefício ao seu redor. Então, ao mesmo tempo que o Senhor está fazendo algo em mim, Ele está transbordando ao meu redor, para o que estão ao meu redor. Isso também tem uma dupla ação. Agora, vamos falar da Letícia, que é escritora, que é uma comunicadora, que é uma pastora, mas que não tinha isso. Porque isso é importante a gente trazer aqui para ficar registrado no nosso primeiro podcast aqui com ela, porque já está aberta, né, as portas, pode voltar quando quiser, para a gente fazer mais um. Mas deixe registrado aqui no nosso primeiro podcast que você não era assim. Quer dizer, né, gravar vídeos ali, conteúdo na internet, ter o seu livro publicado, estar aqui em um podcast. Como que foi isso para você também, para falar para as pessoas que é possível? Talvez em outras áreas, mas é possível porque você veio aqui e eu achei muito lindo, gente. Posso falar o que a gente fez antes? A gente fez uma oração e eu agradeço porque isso é muito lindo para a gente. O Vitor estava aqui também. É todo um clima, não só clima, mas o espiritual. Então, gente, isso não tinha antes. Como que isso surgiu? Da obediência, né? Conta um pouquinho também para poder mostrar para esse pessoal aí que... Sim, eu sou um testemunho vivo de que o Senhor, de fato, escolhe os que não são. Porque quando eu recebi essa primeira palavra, e eu brinco para minha mãe, eu falei com a minha mãe ontem, que hoje ela que vem comigo, que quando voltar para Belém com o livro, eu vou levar um na casa da irmã Maria,
para eu ativar a fé dela. A irmã Maria foi a irmã que me deu essa palavra, ainda era uma menina. Imagina você olhar para uma menina que ainda nem aceitou Jesus e dizer, ela vai ser pastora, ela vai cuidar de mulheres, tantos anos antes, né? E assim, uma das coisas que mais pesou naquele momento, fora todas as coisas, os meus planos, os meus sonhos, tudo que eu precisaria me esvaziar, foi o medo de falar. Eu não sabia falar. E eu casei com meu melhor amigo, meu marido era meu melhor amigo desde os meus 14 anos, né? E nós fomos para a igreja juntos, aceitamos a Jesus juntos, ainda ficamos 3 anos ali como amigos, nos envolvemos na liderança, fizemos várias coisas juntos. E o Senhor, à medida que eu fui avançando na fé, o Senhor começou a me dar palavras. Então, eu acordava pela madrugada e eu escrevia palavras que o Senhor estava me dando. Eu escrevia o que Ele estava dizendo ao meu coração, mas eu não tinha coragem de falar. Para você ter noção, na faculdade, eu precisava apresentar um trabalho e as pessoas me davam assim 2 linhas, porque eu esquecia até aquilo que eu ia falar. Então, eu lembro um dia que eu estava dando aula para os juniores, eu cuidei dos juniores com meu marido por 12 anos, e eu estava dando aula e levei um amigo meu que era da faculdade e saiu de lá e ele disse assim, eu queria trazer toda a nossa sala aqui. Porque eles não iam acreditar. Eu também não estava acreditando. Por isso não que eu falei para ela contar. Só Deus. Só Deus, né? Deixa eu virar seu mic aqui. Aí, então, o que eu fazia? Essas palavras que o Senhor me dava, o meu esposo ainda era só meu amigo e ele era o líder da célula. E eu pedia para ele ministrar a palavra que o Senhor havia falado ao meu coração, que era exatamente como Moisés havia pedido para Deus que alguém falasse no lugar dele. Mas aí foi a primeira experiência que eu tive com a palavra de Deus, onde eu fui curada na palavra mesmo. E ela aconteceu... E você não lembra qual que era, né, o versículo? Vou ler para você. Ela aconteceu na primeira vez que eu li a Bíblia inteira, de capa a capa. E quando eu cheguei aqui em Êxodo... Olha, só vem para cá, traz sua Bíblia para cá, por causa do microfone. Ó. Põe ela para cá, aí. Vamos ver se você põe o microfone para frente. Aí. Vou ler aqui para vocês. Olha, está em Êxodo, capítulo 4. Eu vou ler os versículos 10 e 11. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Eu fui transformada nessa palavra. E nesse momento foi indescritível o que eu senti, porque era Deus falando assim, gerando e me ensinando que eu só precisava obedecer. Ótimo. E Ele ia me ensinar o que eu precisava falar. E aqui a gente está falando da fala mesmo propriamente dita, né? Da comunicação. Mas e quantas pessoas que estão com questionamentos, com dúvidas, se eu posso evangelizar, se eu posso ir para frente porque eu tenho alguns erros aqui atrás, se eu posso tomar essa atitude na minha empresa. Então, que tem essa dúvida, e Deus é sempre quem vai na frente, né? Mas se buscar, né, Letícia? Porque tem isso também, né? Sim. A gente precisa obedecer e buscar a essa... Precisa obedecer e buscar, mas, na verdade, nós estamos em constante movimento, sendo transformados todos os dias. Então, o Senhor nunca escolheu em nenhum lugar da Bíblia. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que recebeu a promessa da descendência, e Jesus vem dessa descendência, ele coloca Urias na linha de frente da batalha para ser morto. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, quantas transformações, quantos gigantes que nós ainda estamos enfrentando todos os dias, eles não podem jamais nos impedir de falar do amor de Deus. Ele nunca vai escolher seres perfeitos, porque não existem. E se nós não tivéssemos os nossos defeitos, a glória não seria dele. Perfeito, só ele. Nós temos tesouros espirituais escondidos em postes de barro. Ótimo. E a gente, gente, é muita coisa, gente, para trazer aqui em uma hora só. Eu falei desde o começo que tem muita história aqui. Tem 2 livros e tem toda uma vida, né? Porque a gente tem aqui a história resumida desta mulher, dessa escritora, pastora, uma mulher que tem impactado vidas e tem se surpreendido com aquilo que Deus tem feito na vida dela, sim, né? Sim. Porque é começar na gente, né? A começar em nós. Então, a gente vai se deixando
ser moldado por Deus, trabalhado, né? E ter todo aquele movimento, como você diz aqui, contínuo. Para Sim. que daí ele vai ajustando tudo. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? E sobre isso, eu talvez não conheceria a Letícia se ela não tivesse se colocado falando, não, eu vou gravar um podcast, eu vou escrever um livro, né? Topar o Então, desafio. é um desafio. E você acredita que você, desde lá de nova, sempre foi esses desafios? Você via nitidamente Deus mesmo agindo na tua vida? Porque tem pessoas que já não têm isso, né? Não têm essa clareza, não Sim. percebem, né, isso. Tanto que eu ainda não conhecia o Senhor. Foi antes da minha conversão. Mas ecoou no meu coração. Aquela palavra é como se ela me incomodava, ela batia. Entendeu? Eu sabia que era verdade. De alguma forma, eu sabia que aquilo iria se cumprir. E olhando a minha vida hoje, o que 19 anos depois, tantos anos depois, eu entendo que eu vejo tudo que eu passei, eu enxergo um pouco do meu processo e falo, que Deus, tipo, que Deus que construiu esse processo, que Deus que me trouxe até aqui, que Deus que me ensinou sobre dependência, sobre obediência e sobre o poder dele. Quem sou eu? Quem somos nós? Só ele. E o que você traz aqui nesse segundo, então, que você acredita que vai impactar, além da história completa, claro, né? Mas teve algum momento ali que você escreve que você acha que não serve ali só para como uma história de vida, de impacto, de processo, de propósito, mas o que pode acrescentar na vida dessas pessoas com a sua história, Letícia? O que você acredita que a mulher vai olhar, ela vai ler, ela vai falar, puxa, é isso que eu precisava ler. Eu creio que esse livro, como o outro, ele é, além de fruto de oração, eu creio que o Senhor já sabe as pessoas exatas que vão tocar esse livro. E ele sabe como ele vai mover através de cada história. E eu tenho essa expectativa que mulheres consigam, porque para você adquirir um livro, Mulheres com Chamado, então você foi tocado, você sabe que você tem um também, que elas possam entender um pouco mais desse processo, porque ao longo dos anos eu tenho conhecido e conversado com mulheres que têm enxergado o processo de uma forma destrutiva. Têm enxergado os gigantes e não enxergam que, na verdade, eles são instrumentos para que o poder de Deus se manifeste. Eles são os instrumentos que nos levam para o outro nível. Eles são a forma que o Senhor está nos equipando. Eles são os desafios que nós precisamos vencer. Então, mulheres que enxergam tudo isso e pensam, então, não é o meu chamado. E elas pensam em retroceder. Então, eu espero que elas consigam agora olhar para as suas histórias e entender que elas estão sendo lapidadas. Que elas possam entender que a cada passo, que a cada desafio, que a cada área transformada, o Senhor está gerando. Enquanto você chora, Deus gera. Enquanto a gente está na nossa casa, a primeira vez que eu peguei o livro 1 e eu conheci aqui na Chave Mestra as mulheres, eu olhava para aquelas mulheres e eu lembrava do que eu também passei e falei quantos testemunhos o Senhor estava gerando ao mesmo tempo. Porque Ele já sabia que estaríamos aqui. E Ele também estava gerando para estarmos hoje aqui. Quantas mulheres vão ser curadas? Então, eu desejo muito que você seja curada. Que você entenda que o não de Deus te deixa impotente, mas Ele é o terreno fértil para que o poder dele cresça. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque é na minha impotência que eu paro de tirar o controle da mão de Deus e digo, pode cuidar. Vamos fazer do teu jeito. E quando o Senhor toma o controle da situação, quando o Senhor nos direciona, quando Ele nos movimenta, Ele sabe como nos conduzir ao propósito. Então, que você entenda que tudo isso que está sendo gerado na tua vida, cada lágrima que está sendo gerada na sua vida, ela vai transbordar sobre outras vidas. O propósito de Jesus em descer, ele foi... O que acontece? Se você ler a palavra, você vai ver o quê? Que o Senhor recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele foi exaltado. Mas esse não era o propósito. O propósito de Jesus não era ser exaltado. O propósito era a salvação. O propósito ia além dele mesmo.
o meu propósito, o teu propósito, vai além de nós mesmas. Ele está gerando, porque ele precisa curar. Ele está gerando para transbordar. Ele está gerando, porque através das nossas vidas o poder dele vai se manifestar. Ótimo. E é o que você disse no caminho, né? Não, ninguém vai parar. Você falou também lá atrás, no início do podcast, que você não tem como você esperar chegar lá no final, porque não tem final. Quando tiver final, a gente já não precisa mais, Sim. né? Porque quando ele voltar ou quando nós formos até a presença, a gente não precisa mais. Por né? isso que cada desafio é um solo fértil, é um momento precioso para que nós possamos desfrutar do poder de Deus, do que Ele pode ver, da presença de Deus, do que Ele pode fazer e da presença de Deus. Ótimo. Eu sei que está acabando nosso tempo, Letícia. Eu falo que passa rápido aqui, porque quando une aqui mulheres, né, nesse propósito de falar não só como escritora, mas como pastoras, a gente tem muito o que falar. Tem muito porque envolve fé, envolve a razão e envolve a fé. Porque a gente precisa desse equilíbrio, né? E precisa mostrar para as pessoas que muitas coisas são pautadas, sim, pela ciência, né, pela razão, mas tem coisas que não tem jeito. Quando não todas, elas são controladas, né, por Deus, quando a gente permite que Ele tome esse controle Sim. E Ele faça parte da nossa vida. E eu queria, nesses últimos minutos, aí você ainda tem tempo, mas para você já caminhar para as suas últimas palavras, aquilo que você acha que é importante essas mulheres, o que você sente que falta nas mulheres hoje, que você vivenciou muito, que faltava em você e que hoje você olha para Letícia de 5, 10, 15 anos, você fala... Puxa, eu nunca imaginei que eu estaria aqui, não em um podcast não, mas na vida, né? Porque Sim. podcast aqui é fácil, né? Diante de tudo que você Sim. já enfrentou, tantas coisas. Quem é a Letícia hoje e quem era a Letícia antes e que você fala, puxa, isso aqui vai ajudar muitas mulheres lá na frente? Eu acho que o que fez toda a diferença foi quando eu parei de guardar aquelas que para mim eram as pedras mais preciosas. Quando eu de fato me esvaziei, quando eu de fato parei de negociar com Deus, mas essa área não, mas essa área não. Então, quando você se esvazia, quando você permite que o Senhor te encha, tudo começa a ser transformado. Só que a gente sabe que esse processo traz dor, e é por isso que muitas vezes a gente guarda algumas pedrinhas, porque aqui eu não quero, porque vai doer abrir mão, e dói. Só que a gente precisa enxergar o que o Senhor vai nos entregar lá na frente. E quando eu olho para todo esse processo, eu tenho incentivado mulheres a mudar o teu ponto de vista com relação a essa situação. Pensa agora, Débora, no teu primeiro dia. O primeiro dia onde tu tiveste o teu primeiro encontro com o Senhor. Quantos anos faz? 12 para 13, mais ou menos. 12 para 13 anos. Agora enxerga a tua vida. Você é a mesma? Nada em nada, né? É isso. Foram muitos processos, mas nós já não somos as mesmas. Sim. Então, eu tenho trabalhado muito isso. Quando eu enfrento um novo processo, quando algo novo vem e eu sei que Deus está gerando mais ainda, Ótimo. Eu olho para o primeiro dia. Quando Ótimo. Eu olho para o primeiro dia, eu vejo tudo que Ele já fez. E eu falo, vamos para a próxima. Tamo junto. Isso me ensina a confiar no Senhor. A cada batalha que nós enfrentamos, o nosso nível de confiança vai se estreitando. Sim. Porque aí eu começo a ter certeza de que Ele é poderoso. Que Ele não perdeu, que Ele não está perdendo, que Ele não vai perder. Ele só está me levando para um outro nível, para que o propósito dEle possa se cumprir na minha vida. Amém. E que para que o reino ganhe e Sim. que a gente automaticamente ganhe. Sim. Então, porque, se você... Né, as coisas que Ele certeza. Quer é muito melhores que as então, nossas. se você desanimar, se um dia você falar, Deus tá estreito aqui, hoje está difícil, lembra do primeiro dia. E você vai ver que naquele primeiro dia tinha uma menina insegura, uma menina que não sabia o que transbordar, uma menina que provavelmente não sabia o que testemunhar. E Ele foi gerando uma mulher, segundo o caráter de Deus. Uma mulher pronta para um mundo de hoje, onde é tão difícil, onde se fala tanto de feminismo, onde as mulheres, de uma forma que não está na Bíblia, querem disputar, entendeu? Então, uma mulher alinhada
ao propósito de Deus. Exato. No momento da dificuldade, lembra do primeiro dia. E aí você com certeza vai dizer, já não somos as mesmas. Então prossegue, porque ele só vai continuar fazendo. Ótimo. Eu não preciso falar mais nada, né? Porque, olha, eu vou falar, viu? A gente caminha aqui para eu caminho para uma direção com a entrevista, mas a gente vai embora para onde... É o que a gente fala, para onde Deus quer. Para onde Deus quer. Né? Porque a gente vai embora, a gente alcança montes, montanhas, e a gente fala... Que lindo isso para a gente passar para todas as pessoas que estão assistindo. Então, eu sempre falo aqui, gente, a gente está encerrando aqui. Eu vou pedir para você deixar depois também suas mídias, né? Para quem quiser procurar a pastora Letícia, ou somente a Letícia mesmo, escritora. Sim. Ela está lá como pastora, ela está como Letícia. Ela tem toda uma vivência, experiência na prática de vida para poder também auxiliar quem precisa, ou apenas você ir lá para conhecer o trabalho dela também nas mídias. Então, é só você ir lá, ela vai passar tudo e ela com certeza vai poder também trazer, de repente, uma palavra. Você que está desanimada, você que passou por alguns problemas aqui. Olha quantas dificuldades a gente listou hoje aqui, que ela já passou e ela tem propriedade. Então, quer adquirir também um livro, o que você precisar, sinta-se, né, como ela colocou aqui, ela se colocou aqui à disposição, porque uma vez que você vem numa mesa de podcast, tudo, né, e traz sua história, se né? precisar orar, precisar chorar, estamos Ótimo. juntas. É isso. Então, eu quero que você deixe quais são as suas... Qual que é o seu Instagram? O melhor contato é o Instagram, Charone. né? Isso, Letícia Charone. Isso. É para vocês, então, entenderem. Aí é CHA, né? CHARONE. Isso. Então, Letícia Charone é o Insta dela. Por lá, então, você entra em contato e vai conversando com ela. E falando novamente desse filho agora que acabou de ser gerado aqui, Mulheres com um Chamado do Processo ao Propósito, que é o volume 2. E você também pode adquirir o Mulheres com um Chamado, que é o primeiro, Histórias para Edificar Sua Vida. E os dois são capítulo 19. São. Isso eu não sabia, olha que lindo. Presente. Lindo, presente de Deus para você. Sim. Que Deus continue. São as sementes que eu estou colhendo. Exatamente, que você mesmo colocou aqui. Sim. Então, que Deus continue abençoando a tua vida ainda mais, que você, com a publicação, com o podcast, com todo o trabalho que vem aí pela frente, que você continue sendo muito abençoada e trazendo outras pessoas também para essa cura, para essa libertação, para essa visão, tudo aquilo que você tem hoje, que eu tenho certeza que não foi à toa que você passou, né? Sim. Então, muito obrigada pela tua participação. Eu te agradeço. E quero que você dê as suas últimas palavras para a gente encerrar nosso podcast de hoje. Eu queria agradecer pela oportunidade. Foi como você falou, que para mim até estar aqui talvez fosse um pouco desafiador, mas realmente eu quero ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, por tudo aquilo que o Senhor um dia fez na minha vida. E eu quero ver mulheres que conseguem olhar para as suas histórias, que conseguem olhar para os momentos em que foram desafiadas e ressignificar, olhar para trás e, ao invés de enxergar luto, ao invés de enxergar dor, enxergar um Deus poderoso que sempre esteve comigo, que sempre esteve com você e sempre estará em todo o tempo, em todos os momentos. Enquanto você chora, Ele gera. Ele vai transbordar através da sua vida. Ele vai, com certeza, realizar sonhos que vão muito além de tudo que você sonhou e de tudo que você imaginou. E Ele te ama incondicionalmente. Ótimo. E é isso, gente. Eu não tenho muito que encerrar aqui, porque ela já falou, finalizou aí com a chave mestra, né? Que é o que a gente fala, porque a chave mestra veio disso, a editora, inclusive o nome chave mestra tem esse propósito, que é Deus mesmo trazendo essa chave que abre todas as portas, né? Então, Amém. A gente não tem nem o que dizer aqui, só encerrando realmente com a chave mestra. Quero agradecer, então, mais uma vez. Muito obrigada. E as portas estão abertas. Pode voltar, pode a gente falar mais, hein, porque tem muita história. E a gente vai se vendo agora. E quando tiver no YouTube, né, Vitor? Quando tiver lá no YouTube, tiver tudo certinho, a gente vai espalhar muito aí. Então, por enquanto, né, a gente está gravando aqui, mas em breve, se você estiver assistindo, já está no YouTube. Mas falando aqui para ela que a gente vai espalhar mesmo. Tem muitas mulheres que têm um chamado e nem sabem. Têm um chamado, mas só precisam passar pelo caminho, como ela falou. Então, muito obrigada, viu? E agora eu quero encerrar com vocês aqui, nesta câmera aqui, ó, Letícia, nessa
do meio aqui, tá vendo essa piquititinha? Essa aqui mesmo, a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje. Agradecer você que está comigo até agora aqui, ouvindo a pastora Letícia, nos ouvindo. Vai lá, corre nos outros episódios também para você conhecer o nosso trabalho da editora Chave Mestra. E muito, muito, muito obrigado pela tua audiência e por estar aqui. Espalha para todo mundo esse podcast, viu? Que as palavras da pastora aqui têm grande valia, não só para você, mas para muita gente. Então, espalha mesmo para todo mundo aí esse conteúdo, que Deus vai abençoar muitas, muitas vidas. Obrigada. Obrigada. E vamos dar tchau para lá. Tchau, tchau.